Bom dia, good morning, buenos dias! Este é o primeiro vídeo do canal O Mundo é Vasco. Um canal com conteúdo feito por um louco apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para você que também ama e acompanha tudo sobre esse glorioso clube. Também para você que deseja saber mais sobre a origem da nossa paixão pelo Gigante da Colina. Para pequenos e jovens torcedores que ainda não entendem a grandeza do Almirante. E para todos os curiosos e amantes do futebol, apresento para vocês a história mais linda do mundo. Aqui contarei a história do Vasco desde a sua fundação, as curiosidades mais marcantes, os esquadrões inesquecíveis e, claro, tudo sobre os ídolos do Vascão, desde os mais famosos até os menos conhecidos, alguns heróis improváveis e outros nomes marcantes por motivos aleatórios. Me chamo Rafael Garcia Assunção, vascaíno desde a barriga da minha mãe. Pai de 3 pequenos grandes vascaínos. É isso mesmo. Aqui em casa só tem Vasco, porque o mundo é Vasco. Languloso pregou ao janeiro, o clarim incidente da fama, e dos clubes do Rio de Janeiro. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fugir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Feitos leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. Hoje falaremos sobre o surgimento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como surgiu essa paixão? Qual a origem desse nome? Voltemos ao final do século XIX para a região central do Rio de Janeiro, então capital dos Estados Unidos da República do Brasil. O novo Brasil República estava se modernizando, inspirado por práticas importadas pela aristocracia carioca, ou seja, jovens que estudaram na Europa e traziam consigo experiências sociais da vanguarda europeia. O Rio de Janeiro se tornava um local propício para práticas esportivas elitizadas, especialmente o remo e o futebol. O futebol por si só ainda era novidade para poucos lordes e abastados, e o remo era o esporte que impulsionava a elite para uma projeção de prestígio e, sobretudo, atlética. Alguns clubes procuravam criar uma entidade representativa das agremiações náuticas que pudesse organizar as competições e fomentar essa prática na sociedade. Após o insucesso com a primeira tentativa no ano de 1895, em 31 de julho de 1897 foi criada a União de Regatas Fluminense e, a partir de então, as regras tornaram-se cada vez mais organizadas e estruturadas pelos códigos e estatutos. As regatas deixaram de ser organizadas sem o aval da entidade organizadora. Nos primeiros anos do século XX, já se tinha realizado inúmeras competições de distintas práticas esportivas no Rio de Janeiro. Falando sobre a colônia portuguesa, esta representava a maior parte do contingente de estrangeiros no Rio de Janeiro, sendo muito superior às outras nacionalidades. Em 1890, dos 522.650 habitantes da cidade do Rio de Janeiro,
a população de lusitanos significava 1/5 da população carioca. Já o número de pessoas com ascendência portuguesa, filhos de pai ou mãe portugueses, era equivalente a um incrível percentual de 51% dos cariocas. Em 1898, o remo já estava consolidado na cidade. Havia clubes, uma liga, um código de regatas, um calendário. Enfim, as agremiações buscavam cada vez mais se especializar no esporte. Boa parte dos brasileiros imigrantes de baixa condição social, cuja maioria atuava no setor comercial carioca, desejou criar uma agremiação onde pudessem usufruir e realizar a prática do remo. Comerciantes portugueses como Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre d'Avelar Rodrigues, Lopes de Freitas e Manuel Teixeira de Souza Júnior começaram a se reunir com o intuito de atrair adeptos em grande quantidade. Em uma dessas reuniões foi escolhido o nome Vasco da Gama para batizar o clube. Mas você sabe o porquê? Em 1898, se comemorava o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias pelo navegador português Vasco da Gama. Essa imensa incursão estabeleceu uma nova era para o comércio mundial e consolidou Portugal na vanguarda das navegações oceânicas. Essa empreitada alterou o processo das conquistas oceânicas, que ampliaram a relação entre Ocidente e Oriente, estabeleceram a mundialização do comércio e, em uma perspectiva mais global, foram decisivas na conjuntura que caracteriza a transição do mundo medieval para o moderno. Financiado pelos irmãos Couto, que eram comerciantes portugueses do ramo de serraria a vapor, os comerciantes supracitados reuniram um total de 62 pessoas num domingo, dia 21 de agosto de 1898, à Rua da Saúde número 293, centro do Rio, e realizaram a Assembleia Geral de Instalação do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, a fundação da nova agremiação do remo carioca. A ata de fundação prossegue relatando o procedimento adotado para eleger a primeira diretoria do clube, onde foi eleito para presidente o comerciante Francisco Gonçalves do Couto Júnior, com 41 votos. A Cruz de Cristo foi o símbolo escolhido na fundação do clube por aparecer nas caravelas do navegador Vasco da Gama. O pavilhão da bandeira era negro, indicando os mares do Oriente, e a faixa horizontal branca significava a rota marítima desbravada pelo almirante português. Confira os próximos vídeos sobre o nosso Vascão da Gama. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar com os amigos vascaínos. Ative as notificações para receber o melhor conteúdo sobre o Gigante da Colina. Ao Vasco tudo! Bonjour, buongiorno, ohayo, sao shanhao!